a gente já mencionou antes, a transformação de Galileu para as coordenadas temporais não é consistente com os nossos dois postulados. E o que a gente vai ver agora é como a gente precisa alterar a transformação para intervalos de tempo para que eles passem a ser consistentes com os postulados da relatividade e do princípio da constância da velocidade da luz. Ok, então para isso a gente vai voltar ao nosso experimento imaginário em que a gente tinha a Alice no referencial S, o Bob dentro de um trem no referencial S', e o que o Bob vai fazer é lançar a partir de A, aqui na vertical, ligar um laser ou enviar um sinal eletromagnético até o ponto B, onde eu tenho um espelho. Esse sinal eletromagnético é refletido nesse espelho e o Bob mede quanto tempo o sinal gasta para ir de A até B e voltar ao ponto A, dentro do trem. O que a gente vai fazer agora é, assumindo esses dois postulados, analisar o que acontece com esse experimento e ver a que conclusões a gente chega. Ok, então a gente vai analisar primeiro o que acontece do ponto de vista do Bob. Então, aqui está o trem. E aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. E eu vou supor que a distância entre o ponto A e o ponto B é igual a D. Ok, então um sinal eletromagnético é enviado de A para B e é refletido em B e volta para A. Então o caminho percorrido pela luz é igual a 2D. A gente sabe que a velocidade é igual a C, a velocidade da luz é igual a C. Então, para Bob, no referencial S', eu tenho delta T0. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou usando delta T0 aqui como notação para esse intervalo de tempo medido pelo Bob. É igual a 2D sobre C. Então, essa é a análise do problema vista do ponto de vista do Bob, usando o referencial do Bob. Mas a gente sabe que é equivalente fazer a mesma análise do ponto de vista da Alice. Então, agora vamos ver o que acontece quando a Alice analisa esse experimento. Bom, então a Alice está aqui em repouso em relação ao Bob. E agora, o Bob, o que ele vê? Ele vê um trajeto desse tipo aqui para as ondas eletromagnéticas, e por isso, se a distância entre A e B é D, para o Bob, o caminho que a luz percorre é igual a 2D. Só que agora, por causa do Bob estar em movimento em relação à Alice, o que a Alice vai ver é um movimento desse tipo aqui, porque o trem está se movendo, então quando a luz sai de A, o trem se moveu um pouquinho, então quando ela atinge B, o B já se deslocou, e depois ela volta para o A e o A se deslocou novamente. E essa distância aqui entre o ponto A, quando a luz sai, depois quando a luz volta, para a Alice é igual a U delta T, em que delta T é o tempo medido pela Alice para a luz sair de A e voltar para A. Tá? Então, essa distância aqui é U delta T. Essa distância aqui continua sendo D para a Alice. Esse ponto aqui é um pouquinho sutil. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso nas próximas aulas, mas aqui é crucial que essa distância seja medida na direção ortogonal ao movimento do Bob em relação à Alice. Tá? Então, isso aqui é uma suposição que a gente vai fazer por enquanto, e aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês que essa suposição, pelo fato dessa distância D ser perpendicular à direção de movimento, é uma boa suposição, ela de fato se verifica. Tá? Ok, então eu vou chamar de L esse comprimento aqui, percorrido pela luz, e aí eu sei que L ao quadrado é igual a U delta T sobre 2 ao quadrado,
mais d ao quadrado. Eu sei, por outro lado, que L é igual a delta C vezes delta T. Porque eu sei que também para Alice a luz vai se mover por esses dois caminhos com velocidade C e, portanto, o L também tem que satisfazer essa restrição aqui, ok? Então, agora, o que eu quero fazer é usar essas relações, essa e essa aqui, para poder escrever uma relação entre o ΔT e o ΔT0, ok? Beleza. Então, daqui de cima, eu tenho que D é igual a C ΔT0 sobre 2. Então, eu tenho que C ΔT ao quadrado, né, substituindo essa equação na de cima. Eu tenho, aqui vai manter o ΔT sobre 2 ao quadrado, mais D, que é C ΔT0 sobre 2 ao quadrado. Então, eu vou ficar com aqui tá errado, né? Então, o caminho total percorrido pela luz é 2L, então aqui é 2L, é igual a C ΔT, então aqui eu vou ficar com C ΔT sobre 2 ao quadrado, agora sim. Então, aqui a gente vai ficar com C ao quadrado ΔT ao quadrado sobre 4, U ao quadrado ΔT ao quadrado sobre 4, C ao quadrado ΔT0 ao quadrado sobre 4, e, portanto, eu tenho ΔT ao quadrado, C ao quadrado menos U ao quadrado, igual a C ao quadrado ΔT0 ao quadrado, e, portanto, ΔT é igual ao quadrado, é igual a C ao quadrado sobre C ao quadrado menos U ao quadrado, ΔT0 ao quadrado. Se eu dividir aqui dos dois lados, o numerador e o denominador por C ao quadrado, eu vou ficar com 1 sobre C sobre 1 mais U ao quadrado sobre C ao quadrado, ΔT0 ao quadrado. E, portanto, ΔT é raiz de 1 sobre 1 mais U ao quadrado sobre C ao quadrado, ΔT0. Então, isso aqui dá pra gente a relação entre os intervalos de tempo medidos pela Alice, para a luz se deslocar de A até B e voltar para A, lembrando que para a Alice o caminho que a luz percorre é esse aqui, e o intervalo de tempo ΔT0, que é o tempo que o Bob mede para a luz sair de A, ser refletida pelo espelho em B e voltar para A. Então, observem que o intervalo de tempo medido pelos dois referenciais é diferente, tá? Aqui é menos, tá? E, portanto, a percepção de intervalos de tempo é dependente do referencial em que o observador está. Então, se eu estou em movimento em relação ao referencial do Bob, eu vou perceber um intervalo de tempo diferente entre os dois eventos percebidos pelo intervalo de tempo ΔT0 pelo Bob. Ok, então observem que aqui é crucial que a gente chegue a essa conclusão que parece contraintuitiva, porque a gente está usando o fato de que a velocidade da luz é c no referencial da Alice e também é c no referencial do Bob. Se a gente usasse a transformação de Galileu também para as velocidades de ondas eletromagnéticas, aqui a gente teria que usar uma velocidade diferente quando eu analiso o problema do ponto de vista da Alice,
porque a transformação de Galileu implica que a luz teria uma velocidade diferente de c no referencial da Alice, e se a gente fizesse a mesma continha usando a transformação galileana para velocidade, ao invés de usar o valor de c aqui, a gente chegaria que ΔT é igual a ΔT0. Então, por que esse resultado parece contraintuitivo? Porque a gente está assumindo o postulado que é contraintuitivo de que a velocidade da luz é constante e independente do referencial que a gente usa para analisar o problema, ok? Com esse experimento imaginário, a gente consegue ver qual que é a relação entre os intervalos de tempo medido por dois referenciais diferentes. Bom, o intervalo medido para o Bob nessa situação é uma quantidade mais fundamental e é chamada de tempo próprio. E esse nome vem do fato de que para o Bob, os dois eventos para os quais a gente mede o intervalo de tempo entre eles, que é a saída da luz de A e o retorno da luz para o A, acontecem exatamente no mesmo ponto do espaço. Então, para o Bob, a luz sai de A, vai até o ponto B e retorna para o mesmo ponto A, exatamente o mesmo ponto no espaço, nas coordenadas espaciais, para o Bob. Então, toda vez que eu vou medir intervalos de tempo entre eventos que acontecem no mesmo ponto do espaço para esse referencial S', eu digo que esse intervalo de tempo é um tempo próprio. Agora, se eu tenho um observador que se move em relação ao referencial S', o que acontece é que ele está medindo intervalo de tempo entre eventos que não acontecem no mesmo ponto do espaço. Então, para a Alice, a luz sai aqui do ponto A, vai até o ponto B e volta para um ponto A' que não tem as mesmas coordenadas espaciais do que o ponto A. Né? Para a Alice, a luz fez esse trajeto aqui parando num ponto diferente do que o ponto de onde ela saiu e, portanto, aqui eu não tenho as mesmas coordenadas espaciais. Então, quando isso acontece, a Alice vai medir um intervalo de tempo ΔT que está relacionado com o tempo próprio, no referencial onde os pontos A e A' coincidem, onde o que está em repouso em relação ao Bob, em relação ao experimento que está sendo realizado, e a relação entre ΔT e ΔT0 é dada por essa expressão aqui, ok? Bom, a gente vai falar disso usando outros argumentos mais para frente, mas a gente pode ver aqui que essa expressão, lembrando que aqui são intervalos de tempo, então são números reais, que essa raiz aqui, ela só faz sentido se o U for menor do que o C. E nessas condições, essa quantidade aqui é menor do que 1, então como ele está no denominador, a gente conclui que o ΔT é maior que o ΔT0. E essa diferença, esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo, porque qualquer observador que esteja em movimento em relação ao referencial S' vai perceber o intervalo de tempo entre esses dois eventos maior do que o tempo próprio, tá? Bom, então aqui a gente já vê que essa expressão sugere pra gente uma velocidade limite, que é a velocidade da luz, e mostra que alguma coisa estranha vai acontecer aqui se o Bob estiver se movendo em velocidades mais altas que a velocidade da luz. A gente vai voltar nisso daqui a pouco usando outros argumentos e a gente vai ver que a velocidade da luz é um limite, nenhum objeto pode se mover com velocidade maior do que a da luz, e objetos que se movem na velocidade da luz têm características bem peculiares, como a gente vai analisar mais para frente, ok? Então, a velocidade da luz é um limite superior para a velocidade de todos os corpos, e a gente vai ver uma justificativa para isso, e isso é uma consequência dos dois postulados, como todas essas outras relações que a gente está derivando aqui.